Hoje estamos recebendo aqui no Jornal Centro-Sul o economista e doutor em economia Renato Duarte. Com grande satisfação que eu atendo a esse seu pedido de comparecer para a nossa conversa informal no dia de hoje. O nosso tema hoje é exatamente seus livros, Picos, os Verdes, anos 50 e Raimundo Duarte de Alencar, uma personalidade singular e plural. A informação que temos é que você está realizando um trabalho de atualização, ampliando esses textos, já que se tratam de 2 livros. Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu porque os livros se esgotaram e o esgotamento é total. Eu tenho apenas uma cópia de cada um dos 2 livros e os meus familiares de Picos também. Os 2 livros estão totalmente esgotados. O livro Picos, os Verdes anos 50, já está na 2ª edição esgotada. A primeira edição foi publicada em 1991 e a atual edição esgotada é de 1995. E o outro livro, Raimundo Duarte de Alencar, uma personalidade singular e plural, está na 1ª edição ainda, esgotada também, foi publicado em 2018. Então, o motivo é simplesmente o fato de não haver mais exemplares disponíveis e a demanda tem sido muito grande, o que cria uma grande preocupação para mim, porque eu fico angustiado de as pessoas procurarem ou saberem que durante esse período todo chegam pessoas procurando os livros e aquela angústia de não poder atender. É por isso. Eu me penitencio um pouco porque já era para eu ter concluídos as 2 ampliações, mas por questões outras tenho adiado para grande desconforto meu. Ok, Renato, agora hoje temos aí um outro doutor em economia que está em Campinas e vai formular aqui uma pergunta para você direto de Campinas, em São Paulo. É o doutor Otílio Rodrigues. Para mim, uma grande satisfação, me surpreendi com esse convite, com essa oportunidade. Eu quero expressar a minha grande alegria de poder reencontrá-lo, mesmo virtualmente. Eu espero que em breve a gente se encontre pessoalmente. Olha o que eu tenho aqui, ó. Não sei se você conhece, né? Claro, sim. Eu também tenho um exemplar. Que você possui um exemplar. Eu também tenho um exemplar. Lido, né? Sim, li já algumas vezes, já voltei novamente. Também um agradecimento pelo trabalho que você fez de preservação de um acervo da nossa história, que é tão desprezada, tão desvalorizada nos tempos atuais. Eu penso que nós somos de uma geração que cultivou alguns valores um pouco diferentes, né, do que a gente vê hoje por aí. É uma importância muito grande. E eu digo assim, olha, o mundo é injusto, porque o talento, o esforço, nem sempre é valorizado e reconhecido. Talvez um dos grandes problemas da nossa cultura local, regional e mesmo nacional, de não dar tanta importância a valorizar os nossos recursos, o nosso potencial artístico, cultural, preservar o nosso passado. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu queria te perguntar, o que você apontaria como diferenças significativas entre o que você viveu em Picos nos anos 50 e o que você observa no mundo atual? O que você apontaria assim como marcos significativos ou diferenças ou similaridades que você encontra nesses 2 momentos, para a gente refletir um pouquinho sobre essa história? Eu não diria que é saudosismo, não, né? O que aconteceu foi que eu vivenciei Picos grandemente durante a minha infância, durante a minha pré-adolescência. Como eu tenho uma memória razoável, então eu resolvi colocar no papel aquela vivência toda de que, como eu disse, dos Verdes anos 50. E no caso, o título de Picos, os Verdes anos 50, refere-se tanto à natureza de Picos, como Picos era verde naquela época, era cercada de verde principalmente. Tinha toda a periferia de Picos, na verdade, eram áreas rurais. E principalmente isso. E também porque foi a época da minha verde infância e pré-adolescência. Eu noto diferenças extraordinárias, monumentais,
que é natural, porque vão-se aí mais de 70 anos, né, de tempo decorrido. Em primeiro lugar, naturalmente, o crescimento muito grande, físico, né, de Picos, da cidade. E, em segundo lugar, a população, o crescimento da população. Não há nem como comparar. Parece que são dois planetas diferentes. E, claro, tem alguns problemáticas de uma cidade que cresceu muito, que não é exclusivo de Picos, é de todas as cidades brasileiras, grandes, médias e principalmente. E eu não sei se a qualidade de vida é melhor. Em alguns aspectos, sim, né, pelo avanço tecnológico, das condições materiais de vida, muito melhores, né, não tem como comparar. Com relação à convivência com a natureza, a solidariedade das pessoas na sua convivência diária é totalmente diferente. Não há nem como comparar, né? Tem aspectos bons e tem aspectos positivos. Eu não me prendo à questão da nostalgia, da saudade, nada disso não. Mas é mais um esforço meu para resgatar o passado, né? Aquilo que existiu e que em grande parte não existe mais. Então é mais nesse sentido, né, de contribuir para preservar a memória de Picos. Pegando um gancho no que ele acabou de falar, é que aquele que esquece a história é condenado a repetir os seus erros. E às vezes a gente associa história a museu, a coisa ultrapassada, obsoleta, que é uma certa ideia que é cultivada pela modernidade de achar que a vida está focada no futuro, quando na verdade o pensamento conservador procura valorizar o seguinte: os nossos antepassados trouxeram esse mundo até aqui e nós não temos nenhuma garantia de que o mundo virá pela frente, nós não temos garantia nem de que haverá mundo. As coisas estão tão caóticas, tão malucas. Por isso a importância, queria marcar aqui esse esforço de preservar a história, de não esquecer as lições, o heroísmo de grandes homens aí em Picos, porque às vezes também a gente acha que heroísmo, grandes feitos, é só aqueles que a gente estudou nos livros de história, contada por vencedores. Sim, inclusive, quando você fala aí de grandes homens, tem aqui, ó, Raimundo Duarte de Alencar, que é um livro, o principal motivo por essa presença de Renato. Esse eu não tenho ainda, viu? Esse eu não tenho. É que está esgotado, ele vai falar agora. E esse eu conheci pessoalmente, via ele passar todas as tardes na frente do comércio do meu pai. Eu me lembro muito bem dele. Fomos praticamente vizinhos. Eu morava no alto da igreja, atual rua Padre Madeira, né, e o trajeto de meu pai era exatamente ele a pé, descia, contornava, saía da nossa casa, contornava a igreja, a sacristia da igreja, seguia pelo jardim da igreja, e depois pelo cruzeiro, descia ali e continuava pela atual rua Raimundo Duarte. Que era 1º de maio e agora é Raimundo Duarte. Raimundo Duarte, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Esse trabalho que ele está fazendo agora, Otílio, ampliando essas duas edições, tanto de Picos dos Verdes dos anos 50, quanto de Raimundo Duarte de Alencar, uma personalidade singular e plural, que ele está aqui porque a Associação Comercial, dia 12 próximo passado, fez 50 anos, e eles homenagearam 50 personalidades, inclusive o senhor pai dele, Raimundo Duarte de Alencar. Tivemos aí algumas comemorações importantes, né? Porque dia 21 agora vai ser o 50º da Diocese de Picos, são datas muito importantes. O que você gostaria de interpelá-lo acerca dessa homenagem do mestre Raimundo Duarte? Minha lembrança de infância, eu convivia ali na rua São Francisco, o meu pai tinha um comércio na rua 1º de Maio, e eu assistia todos os dias ele passar, e de vez em quando ele parava e conversava, não conversava comigo, conversava com meu pai. O que me lembra é que a inteligência dele, ele era uma pessoa que tinha uma grande inteligência e que eu acho que na época não era reconhecido por isso. Então eu acho esse trabalho muito bom de resgate, e que bom, eu fico contente com esta
homenagem da Associação Comercial. Parabéns, Renato, tem que resgatar mesmo, tem que trazer esses exemplos, porque o teu pai foi um pioneiro ali naquele momento histórico. Só destacar, enfatizar e agradecer por esse trabalho de resgate da história da nossa cidade. Faço isso com grande prazer e com grande alegria. Tanto é que eu tenho me dedicado ultimamente na ampliação dos 2 livros. E é sempre uma satisfação muito grande, inclusive, de escrever um pouco sobre meu pai. Não é uma biografia, mas são descrições de fatos e acontecimentos que envolveram meu pai. A história dele era muito bonita, as pessoas não sabem, ele nasceu no Ceará e veio para Genipapo, atual Itainópolis, em 1928. Ele tinha 17 anos, ele emigrou do Ceará, uma trajetória extraordinária para aquela época, e até chegou ao Genipapo. E ali permaneceu 10 anos, casou com minha mãe, depois eles passaram a residir em Picos em 1938, eu nasci em 1941, e aí tudo é uma história que muitas pessoas, principalmente das gerações anteriores, conhecem. E é uma grande alegria, eu tenho me recordado de muitas coisas que eu tenho anotado, que vou inserir na 2ª edição do livro sobre ele. Da mesma maneira que tenho lembrado de muitas coisas, ainda que não estão no livro Picos vezes anos 50, que vou acrescentar. Eu creio, talvez duplique o número de páginas do livro Picos vezes anos 50. E sempre que eu me lembro de alguma coisa, eu Quando você saiu de Picos? Por que não me estender até os anos 60? É muito importante isso. Eu saí em 1955. Eu tinha 13 anos e tinha acabado de completar. Eu saí em fevereiro de 1955 e em dezembro eu tinha completado 13 anos. Sim, para o Colégio Apostólico dos Jesuítas de Baturité, na Serra de Baturité. Lá eu fui interno. Estudei, né, no internato durante 3 anos. Aí, em seguida, fui para Recife e também fiquei internado no Colégio dos Maristas. Meu pai ele concordava que eu fosse estudar fora, mas somente se eu ficasse internado. Eu fui internado, aluno interno dos jesuítas e dos maristas. Todo o ginásio científico eu fiz em colégios internatos. Pronto, uma experiência muito interessante, que às vezes eu penso se vale a pena ou não colocar em outro livro, né? Aí eu reluto um pouco em querer escrever a autobiografia minha, né? A história dele foi muito bonita. Ele chegou a fazer ensino formal superior, não? Não, ele terminou só o primário. E é interessante como que ele desenvolveu aqueles conhecimentos sobre mecânica de automóveis, e que é algo singular naquele momento, naquela região, naquele tempo. Pois é, Otílio, não só de automóvel, né? Ele teve um avião que deu prego aqui, ele fez o avião voar. Escrito aqui no livro. Legal. Pois é, exemplo de você, ele também morou nos Estados Unidos, Renato, né? Fez mestrado lá no Tennessee, depois foi para Glasgow, na Escócia, 3 anos na Escócia, mais 3 anos, o doutorado, né? Depois o pós-doutorado em Londres, mais 3 anos. Renato Duarte, o que você destacaria daquilo que você já disse que vai praticamente duplicar Picos os Verdes anos 50. O que mais você gostaria de adiantar aqui para os espectadores e telespectadores da TV Centro-Sul? São tantas coisas. O livro tem 8 capítulos e eu fiz acréscimos em todos eles. Todos eles. E eu posso rapidamente, com licença, ler aqui os capítulos só para relembrar e dizer que eu fiz acréscimos em todos eles. São cenário, a praça, o dia a dia, festejos e folguedos, acontecimentos marcantes, personalidades singulares, e aí um pouco a menção de algumas personalidades que, na minha opinião, foram muito relevantes para Picos. Brincadeiras infantis, e depois pós-fácil, etc. E eu, inclusive, além de fazer acréscimo em todos esses capítulos, eu estou criando um novo capítulo, ainda sobre os anos de Picos, do meio ambiente em Picos. Sempre registrando aquele aspecto que sempre me chamou a atenção, do fato de Picos ser uma cidade verde, e cercada de verde, e com
muita integração com o meio ambiente. Até mesmo pela margem direita do rio Guariba, ali ainda havia verde quando eu era menino. E havia lagoas também, eu conhecia as lagoas todas que havia. E tomávamos banho na lagoa, né? E banho no rio também, no Poço dos Homens do Rio, né? Isso. Então, sim, e sobre meu pai também, eu vou fazer acréscimos também, mas eu acredito que a estrutura do sumário será o mesmo. Ok, então quero agradecer a participação e interação de Otílio, direto de Campinas, em São Paulo, e também registrar aqui a presença, está acompanhando ao vivo aqui o empresário Eli Teles, está nos acompanhando aqui. Eu quero só destacar a alegria desse reencontro. Eu espero, como disse anteriormente, que a gente muito em breve se encontre presencialmente, pessoalmente. Mas, obrigado, Renato, para você, saúde e sucesso aí nos próximos projetos. Eu aqui agradeço, foi um prazer falar com você, eu sempre admirei muito você e a sua trajetória pessoal, o seu trabalho como professor universitário. Bem, eu quero dizer que seria muito bom se você estivesse presente no lançamento da terceira edição do livro Picos desde os anos 50 e a segunda edição do livro Raimundo Duarte de Alencar, uma personalidade singular e plural. Será um grande prazer. Eu não sei ainda quando será o lançamento. Por questões de adaptação minha ao clima de Picos, eu preferiria que fosse no meio do ano, entre maio e junho, é melhor. Então, a minha ideia é essa, quer dizer, daqui a no começo do ano, né, do próximo ano, meados do próximo ano, eu espero fazer o lançamento dos 2 livros. Ótimo! Avisa para nós, vamos ver se a gente consegue estar aí, Erivan. Pois é, sim, vamos avisar e com antecedência, tudo planejar. Legal. E será um prazer contar com você. Da mesma maneira que muitas outras pessoas, amigos. É um grande prazer, eu sinto uma felicidade grande de estar com os meus conterrâneos. A receptividade em relação a mim tem sido extraordinária e é um grande prazer. É claro que eu virei para o lançamento das 2 edições no próximo ano.